Dr. Levi Jales. Oferecimento Endopure Academy. Estude sem limites. Pois é, quarta-feira é dia de saúde, doutor Levi já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, doutor Levi, boa tarde. Boa tarde, Miguel, boa tarde a todos. Hoje, o nosso tema vai ser sobre a regulamentação do uso de canabinoides no Brasil. E para isso, vamos entrevistar uma farmacêutica, Alessandra Bastos Soares, que vai nos falar tudo sobre essa regulamentação dos canabinoides, uma medicação tão importante na prática médica. O legal da gente ter a doutora Alessandra aqui, pessoal, é que ela é ex-diretora da Anvisa, é sócia fundadora da ABS, Access Consultoria Regulatória. Doutora Alessandra esteve na linha de frente da Anvisa quando os primeiros produtos à base de canabinoides começaram a ser autorizados. E eu já pergunto para a senhora, obviamente, lhe recebendo, desejando uma boa tarde, agradecendo sua participação. De lá para cá, doutora, nessa regulamentação, qual a mudança que houve? Qual o avanço que houve? Seja muito bem-vindo e boa tarde. Olá, queridos. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu agradeço imensamente a oportunidade de participar desse programa. Parabenizo o trabalho de vocês na região. E veja bem, hoje é um dia muito emblemático. Ontem fez exatamente 5 anos que a regra para disciplinar esse assunto foi publicada. Então, dia 9 de dezembro de 2019, a Anvisa publicou a regra para disciplinar o uso dos canabinoides no Brasil. E hoje, neste exato momento, está sendo lido aqui na reunião da diretoria colegiada da Anvisa o voto do diretor Romison, que está atualizando este regramento para que definitivamente os produtos que são fabricados à base de cannabis medicinal sejam, de fato, produtos que tenham a qualidade e a segurança verificados para que sejam promovidos no meio médico, para que sejam utilizados com coerência e responsabilidade e toda a responsabilidade que existe pelos pacientes que necessitam desse tipo de produto. Muito bem. E a classe médica gostaria de saber algumas sugestões na prescrição dos canabinoides. O que é tão importante entender nessa regulamentação? Doutor Levi, essa regulamentação, por mais que as pessoas ainda tenham dúvida sobre isso, o Brasil é um dos países... Hoje, o Brasil é um expoente na regulamentação de medicamentos, de produtos à base de cannabis, porque essa planta ela é utilizada de muitas formas, mas como medicamento, e o senhor que é médico sabe disso, todo medicamento, todo tratamento, ele está atrelado ao o que a gente conhece como dose. Então, para nós termos um produto com efetividade terapêutica, nós temos que ter a dose dos canabinoides muito bem definida por gota, porque até hoje no Brasil os produtos que são anuídos, né, para a utilização em tratamentos são óleos que vêm da cannabis. A gente pode tratar muitas patologias com esses canabinoides. Não só o CBD, como o THC e os outros canabinoides que ainda estão sendo estudados. Para a gente falar do que pode ser tratado, o que nós sabemos, né, que epilepsia refratária aos tratamentos convencionais, quando a gente utiliza a cannabis, tem excelentes resultados. A gente trata casos de Alzheimer, a gente trata casos de autismo, enfim, fibromialgia, dor oncológica, todo o quadro do paciente oncológico, a gente consegue cuidar bem com esse tipo de produto. Agora, falar de tratamento, volto a dizer, depende da qualidade do produto que está sendo oferecido. Então, isso é um ponto muito crítico, um alerta que eu faço à população, porque muitas pessoas acham que justamente porque vem de uma planta, esse produto pode ser fabricado, esses canabinoides podem ser extraídos de qualquer forma.
Não. Você até pode ter algum efeito, mas a gente não sabe até que ponto, por exemplo, esse produto sendo utilizado com outros medicamentos, até que ponto isso pode ser um risco à saúde de quem está usando. Porque a gente sabe que existem o quê? Interações medicamentosas, interações entre o produto de cannabis com os produtos que já são utilizados. E qual é a qualidade desse produto que está sendo fabricado e entregue. Então, a regra da Anvisa, ela vem para justamente garantir para o médico prescritor e para o paciente o quê? Um produto padronizado, onde nós conhecemos a origem dessa planta, onde nós conhecemos quais os canabinoides que estão sendo utilizados nesse produto, qual é o tipo de veículo que é usado nesse produto, porque a gente sabe que existem veículos que produzem alergias, por exemplo. Então, assim, essa regra, ela vem justamente para disciplinar sobre isso, falar sobre qualidade, sobre segurança, quem pode prescrever, quais as empresas que têm autorização para fabricar esses produtos com qualidade, com segurança testada, como é que os farmacêuticos podem distribuir, dispensar esses medicamentos e qual o tipo de orientação que esse paciente precisa receber para utilizar esses produtos. Agora, doutora, Para isso que esse tema é um tema que muito me interessa por uma questão muito particular, porque minha mãe tem demência, eu notei a mudança radical do comportamento dela quando ela começou a usar. E eu também venho acompanhando a senhora há um bom tempo, que sempre defendeu essa discussão de não é se, mas quando, né? Quais serão os novos avanços sanitários? Eu noto que a senhora tem uma preocupação, não é liberar por liberar, mas entender todo o processo, dar uma regulamentação segura e saber quem está indicando, de que forma e para quem. A gente tem avançado bastante nesse processo, doutora? Sim, a Anvisa se debruçou nesses últimos 5 anos para entregar uma regra factível, uma regra segura para o setor produtivo. A sociedade, de uma forma geral, tem se preocupado em educar a sociedade, né, os consumidores, os pacientes e ainda os médicos. Muitos médicos ainda são muito refratários a essa alternativa terapêutica. Por quê? Porque ainda falta compreensão do quão importante de tudo aquilo que a cannabis pode oferecer enquanto tratamento. Agora, quando a gente olha para um cenário, e no Brasil isso é muito crítico, um cenário que é tão, como eu posso dizer, que é tão contaminado por produtos que não têm qualidade assegurada, isso é muito crítico. Então, eu faço realmente esse alerta. É um tratamento que é efetivo? Sim, você vê com a sua mãe, e eu desejo muita saúde para ela, que você possa ser bem assistido sobre isso. Agora, sim, estamos num crescente de informações. Quanto mais a gente estuda, quanto mais os médicos se debruçam de forma séria e responsável sobre o que é a cannabis e tudo aquilo que ela pode oferecer como tratamento, aí sim a gente avança. E eu tenho muita alegria em dizer que o Brasil hoje ele é uma referência em estudos sobre essa planta. Quando essa regra foi escrita, lá em 2018 e 2019, nós não tínhamos sobre o assunto tantas informações como nós já temos hoje. Por isso que é importante a regulamentação. Quando a gente tem uma regra, a gente consegue entender o que nessa regra foi bom, o que foi ruim, monitorar a regra e o grande objetivo dela, que é o quê? Entregar ao paciente, ao consumidor, um produto que, de fato, tenha a qualidade e a segurança comprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a nossa Anvisa. Doutora, a gente pode sonhar com, não sei se a curto, médio ou longo prazo, com o acesso da população de baixa renda a esse tipo de tratamento, visto que os resultados que a gente tem quando é regulamentado, quando é seguro, têm sido muito bons. Hoje a gente entende que nem todo mundo tem acesso. É um sonho, é uma utopia pensar a médio, curto, longo prazo a nossa população de baixa renda tendo acesso também a essa terapia?
Eu acho que são pessoas como você, como eu, como o Dr. Levi, que fazem a roda girar. A gente não pode deixar nunca de acreditar naquilo que é bom e que é certo. Quanto mais nós educarmos a nossa população, quanto mais a Anvisa conviver com o setor produtivo e com a sociedade de uma forma geral, e se essa regra favorece ao setor produtivo disponibilizar produtos na prateleira da drogaria, aí a gente vai conseguir assistir toda a sociedade, né, que precisa, que demanda, acessar esses produtos. Lembrando, educação é tudo. Hoje já existem nas drogarias vários produtos à base de cannabis. A grande questão é, os nossos médicos estão sendo bem informados sobre esse assunto? Os nossos médicos têm sido orientados de forma adequada para a prescrição desses produtos? Muitos estados já discutiram isso e implementaram nas suas grades de assistência pelo SUS produtos à base de cannabis. Agora, de novo, a gente nunca pode perder de vista a questão da qualidade, da segurança e, quiçá, da eficácia, que vai ser comprovada com os estudos clínicos que começam a ser conduzidos no Brasil. Doutora, tudo que é novo provoca, de certa forma, uma resistência, obviamente, por ser novo, e um receio. A senhora, como está acompanhando, talvez seja uma das principais referências que pode dar para a gente essa tranquilidade. O que a senhora poderia dizer, deixaria para ajudar as pessoas a compreenderem melhor esse debate? A cannabis medicinal, ela funciona desde que, de fato, ela seja utilizada com muita responsabilidade. O médico prescritor, ele precisa entender que em uma gota de produto que vai ser administrado, ali tem princípio ativo. A gente tem que conhecer essa dose para que este tratamento seja efetivo e seja eficaz. Então, o que eu deixo aqui, uma provocação, uma reflexão, que os médicos que não conhecem essa alternativa terapêutica, que eles estudem sobre o assunto, sobre os benefícios que já foram comprovados quando se utiliza a cannabis medicinal como uma alternativa. E para o consumidor, para o paciente, estudem também, cobrem do médico prescritor orientação adequada. Não é todo mundo que pode usar a cannabis. A cannabis, ela não deve e não pode ser aplicada a todos os tipos de doença, como a gente vê muita gente dizendo por aí. Então, isso acaba virando uma lenda, uma fala que as pessoas se utilizam, e não é bem assim. Se eu tenho critério com outros medicamentos, se eu tenho critério com antibiótico, com vacina, com anti-inflamatório, todo tipo de medicamento, eu preciso ter o mesmo cuidado, o mesmo cuidado com os produtos que vêm da cannabis. Não é porque é uma planta que ela não faz mal, não. Se ela for mal utilizada, se esse extrato, se esse produto for feito sem qualidade, sem verificação sanitária, ele pode sim oferecer risco. Então, o que nós devemos fazer, e o nosso papel enquanto comunicadores, enquanto estudiosos, e a própria Anvisa, é educar, ensinar as pessoas o que é a cannabis medicinal, como esses produtos podem ser fabricados seguindo regras sanitárias que ofereçam o quê? Segurança. Segurança ao paciente que vai utilizar e segurança jurídica ao prescritor, porque ele também, além de ver o seu paciente bem, obviamente, se ele vê o paciente mal, ele se entristece, ele sofre junto e ele ainda corre o risco jurídico quando é um produto que não tem qualidade. Então, isso também tem que ser dito. Alexandra, parabéns. E é por isso que eu sempre digo da importância da atualização. Todo profissional de saúde tem que estar bem atualizado. E aí a gente agradece muito a Endopure Academy, que é uma plataforma que dá condição de se fazer uma atualização bem feita, não é? Bem organizada e com a importância de informações
específicas e atualizadas. A Endopure, pessoal, que o doutor Levi está se referindo, é a primeira plataforma de cursos por assinatura do Brasil, que é voltada exatamente para a atualização dos profissionais de saúde. São cursos novos todos os meses para você estudar sem limites. Você assina agora e começa uma revolução no seu conhecimento. É só acessar endopureacademy.com. Está aí na tela e você não tem como errar. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Sempre importante demais ter referências como a senhora por aqui, tá? Muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigada, Alexandre. excelente tarde para todos. Parabéns pelo belo trabalho. Obrigado. Grande abraço. Obrigado. Um abraço. E, doutor Levi, a gente fecha uma temporada da gente agora, né? tá. Volta em janeiro, é isso? Em janeiro voltaremos, sim, se Deus quiser. Eu agradeço e parabenizo a todos, inclusive a todos da diretoria da Band, a você, Miguel, que fantástico aqui, que nos proporcionou esses programas durante esse ano de 2025, e a todos, né? A Renata, a Andresa, a todos, viu? Maravilha. E a vocês, telespectadores que nos assistiram. Muito obrigado, Feliz Natal e próspero ano novo para todos. Pois vai descansar que em janeiro eu volto ali explorar, viu? Obrigado. Obrigado, Um doutor. abraço. Feliz Tchau, Natal, bom ano valeu. novo. Gente, o Banco de Leite Humano do Hospital Santa Catarina fez hoje um apelo para as novas